é como rotina, ele entra no tratamento, nesse lugar, cuidar da criança interior, para que você possa encaminhar para que ele vai conseguir tudo que ele almeja naquele momento? Sim, na verdade, o que acontece, algumas vezes essa demanda ela vem sim conscientemente, em outras vem uns efeitos, vamos falar assim, que são reflexos daquela questão, mas que a pessoa não percebeu ainda. Então, por exemplo, quando a gente fala do tipo 2, que é o tipo ajudante, né? É alguém que tem lá uma criança com uma dor muito forte, que ela não foi ouvida quando era criança, ela sentiu basicamente uma interrupção do amor muito grande. Então, ela torna isso, toma isso como uma verdade absoluta, e como adulta é alguém que vai entregar muito amor para suprir internamente aquele amor que ela não tem. Por exemplo, é o tipo de mãe que é super protetora. Por quê? Porque ela sente que ela dando amor, ela vai receber aquele amor que ela não recebeu na infância. E aí talvez, quando ela se doa muito, ela fala assim, eu faço tudo por você e você não retribui. Na verdade, a pessoa não tem nada que retribuir, é a dor dela de receber aquele amor que faz com que ela doe tanto, excessivamente, entendeu? Quando você fala dos tipo 1, 2, né? O 2 aí como se fosse um auxiliador, vamos dizer. Isso, é isso. É isso. E aí o ajudante. E essas características que você acaba passando, né, para a pessoa, né? Os sentimentos, as características, por exemplo, o sentimento de não ser amado, de não ser valorizado. Ele vai ressignificando de uma forma que depois ele vai mudar o tipo ou não. Uma vez você analisado, uma vez você estudou e você vai falar, o indivíduo é tipo 1, tipo 2, até o tipo 9. Ele ressignificado, a gente muda ou não? Isso é a personalidade. A gente costuma falar de níveis de consciência. Então, nós vamos dando, à medida que nós vamos encontrando desafios na vida, Beth, a gente vai dando saltos quânticos, vamos falar assim, dentro da... Expandindo, né? Vai expandindo. E aí, o que acontece? Você mantém sim o seu tipo do Enneagrama, só que aí é num outro nível de consciência. Quando você entende algumas coisas, ressignifica principalmente, você expande a sua consciência. Então, o seu tipo vai ser sempre aquele. Mas, por exemplo, o nível de consciência, ele pode ir de 0 a 9. Então, você pode ter, de 0 a 10. Então, você pode ter um baixo nível de consciência, que geralmente é 3 a 4, até um 7, 8. Então, é a nossa média que a gente consegue atingir. Então, basicamente, respondendo a sua pergunta sim, nós continuamos no mesmo número do Enneagrama, com as mesmas características, mas o que muda são as reações que a gente passa a ter. Por exemplo, o exemplo que eu dei, que uma pessoa que super protege, que dá um amor excessivo, ela passa a entender que ela dá numa medida certa, mas ela aplica esse amor para ela mesma, para o alto amor. Então, é um equilíbrio, sem esperar tanto do outro. Tá? Aí já é um nível de consciência que Exato. Ela alcançou. Né? Muito legal mesmo. E então, quando a gente fala do realizador, que tem essa característica de ser ambicioso, competitivo, focado, é uma característica muito legal, né? Mas dentro da criança ferida, ele se sentiu que não alcança o sucesso, pressionado. E para ele sair desse lugar, para voltar a ter todas essas características, leva tempo? Olha, leva porque, na verdade, é uma tomada de consciência. Como eu falei, conseguir fazer a pessoa entender, ajudá-la a entender onde ela se perdeu lá no passado, porque, por exemplo, o tipo 3, o realizador, o vencedor, é alguém que ele veste muitas máscaras. Por quê? Porque, na verdade, aquelas emoções dele que ele tinha lá na infância foram rejeitadas. Então, ele vive de máscaras para se mostrar para as pessoas, e ele não olha para ele na sua essência para ver quem realmente ele é.
Então, a grande tomada de consciência dele é quem eu sou. E aí, este olhar é para ele, aí sim ele se enxerga, e a gente vê o quanto isso faz com que a pessoa evolua, porque se ela vive focada em metas, focada no exterior, muitas vezes são pessoas que se tornam workaholics e que vão deixar a parte de família, por exemplo, de lado para viver de uma imagem. E aí, na verdade, tudo aquilo que ele buscava ver e receber de aplausos de fora era uma falta de reconhecimento interior que ele sentiu lá na infância. Esse tipo 3, eles são as pessoas que que começam e não acabam? Eu diria que não com tanta frequência. Eles vivem para a imagem, sabe? Então, assim, o foco deles é a imagem, não é... Eu diria que o tipo 7, que é o que começa e não acaba, porque ele abre muitas janelinhas e ele perde o prazer rápido com as coisas. Mas o 3 é aquele que ele tem uma tendência a se inteirar em vários grupos e querer sempre destacar e chamar atenção, em outras palavras. Quando a gente fala da classificação dos tipos, tem alguns que são mais direcionados para o feminino e alguns mais direcionados para o masculino? Ou não? Isso fica... não tem esse critério? Não tem. A questão do tipo com o sexo da pessoa ou com a energia, né, yin e yang, ela não tem uma relação direta, não. Ela é bem equilibrada nesse sentido. Tá, não tem uma característica assim, não o tem. tipo 4 é mais as mulheres, o tipo 5, não tem? Não. Porque, por exemplo, os tipos 2, 3 e 4 são os que mais se demonstram as emoções, que eles são guiados pelas emoções, né? Mas não necessariamente é homem ou mulher. Que interessante, né? Nossa, isso é muito interessante.